Mais um podcast da Fran Franceschi no ar e hoje, gente, é aquele podcast mega especial para mim, porque essa minha convidada, ela veio de Curitiba, tá aqui em São Paulo, na minha segunda edição, e eu tô tão feliz porque a gente tá de roupagem nova no estúdio, estamos agora com Francamente, que são perguntas mais diretas. E o nome, toda essa transformação do Fran Franceschi até aqui, tem muito a ver com essa minha convidada, que ela é muito especial, tanto no desenvolvimento da minha carreira, como hoje, como pessoa, vamos dizer assim. E eu vou fazer uma apresentação antes de dizer o nome, porque realmente ela precisa ser exaltada. Ela é jornalista, é especialista em comunicação e marcas pessoal, com mais de 12 anos de experiência de televisão. Hoje ela atua no desenvolvimento de porta-vozes e já treinou milhares de pessoas no Brasil e no exterior, e o seu olhar une técnica, presença e estratégia. Com foco em transformar comunicação e posicionamento real, a minha mega convidada é Thaís Leonardi. Ai, eu tô tão feliz e emocionada de você estar aqui. Eu não tô acreditando. De Curitiba, especialmente pra mim. Você viu? Muito feliz, não, muito feliz. Nem me fale. Eu tô muito feliz de estar aqui com você, Fran, nesse programa. Olha, confesso que estou muito empolgada e ansiosa pelo que vem aí. Também. Porque eu não tive nenhum spoiler, apesar de ter contribuído para esse novo momento. Sim, muito. Do podcast. Mas estou aqui e espero fazer valer cada minuto do seu tempo e do tempo de quem Então, e você estiver nos imagina ouvindo. a minha responsabilidade em, primeiramente, ser muito grata por toda a sua contribuição na minha vida, no sentido... Porque é tão legal, é tão importante quando a gente tem pessoas que dividem. E eu senti em cada consulta com você, vamos dizer assim, a vontade de realmente fazer acontecer, de dar certo. Então, você viu o carinho por esse projeto. Então, eu estou muito feliz e eu quero realmente fazer acontecer o negócio aqui hoje. Ai, que bom, eu tenho Vamos certeza fazer, que então vai ser vamos. ótimo. Vamos falar desde o comecinho. Primeiro, como você começou na televisão, e aí a gente começa a entrar nas perguntas, porque a sua carreira, ela é bem assim, diferente, né? Sim. Então vamos lá. Vamos lá. Então, muitas pessoas me perguntam, Thaís, de onde surgiu a ideia de fazer jornalismo? Trabalhar em televisão, você sempre quis ser jornalista? E eu falo, não. Eu nem sempre quis ser jornalista. A ideia de cursar jornalismo, ela veio da minha mãe. Quando chegou a época de fazer vestibular, eu pensava em fazer design gráfico. Eu sempre gostei muito de desenhar, gostei muito de artes. E a minha mãe olhou para mim e disse, mas filha, tem certeza que você quer ir por esse caminho? Eu penso que você poderia se dar bem em uma carreira de jornalista. E eu nunca tinha pensado nessa ideia, mas resolvi parar para pensar. E acabei encontrando muito sentido e coerência naquilo que ela me propôs. Quando eu parei para pensar na função do jornalista na sociedade, eu vi que aquilo estava muito aliado aos meus valores. Eu acredito que o jornalista é um profissional que, de alguma maneira, ajuda a dar voz às pessoas. Então, muitas vezes, eu lembro durante a minha carreira que eu encontrei pessoas que estavam há anos passando por uma dificuldade, porque o poder público, por exemplo, não resolvia um determinado problema. A imprensa ia, fazia uma reportagem, no dia seguinte a prefeitura ia lá e resolvia. Ou alguém que estava passando por uma situação muito difícil de vida e que, por meio de uma reportagem, conseguia mobilizar muitas pessoas em torno de uma causa, angariar recursos, enfim, promover uma grande transformação. E foi isso que sempre me motivou na minha carreira. A possibilidade de promover mudanças sociais por meio da minha função como jornalista. E eu entrei na faculdade de jornalismo, aprendi muito. E aqui tem uma coisa muito interessante, sabe, Fran? Quando eu iniciei a carreira, eu precisei me preparar para estar diante das câmeras, porque eu fui uma adolescente muito tímida. Eu fui uma adolescente com muita dificuldade de falar em público, de me expressar, de fazer uma apresentação de um trabalho em sala de aula. Então, quando eu entrei para a faculdade de jornalismo, além de aprender um novo ofício, eu também senti essa dificuldade, eu tinha essa barreira interna, que eu precisei romper. E dentro dessa jornada eu fui descobrindo habilidades em mim de comunicação, fui desenvolvendo técnicas, desenvolvendo habilidades. E ao final da faculdade eu passei num programa de trainee da afiliada da Globo, trabalhei na afiliada da Globo, em outras emissoras, trabalhei durante 12 anos como repórter e apresentadora de TV. E fui extremamente feliz e realizada nessa jornada, nesse caminhar. Em um determinado momento, eu senti necessidade de mais.
eu senti necessidade de me desafiar profissionalmente. E eu via que, por algumas razões, a carreira de jornalista não me permitia o crescimento que eu sonhava. Foi quando eu fui buscar experiência no corporativo. Eu trabalhei como assessora de imprensa e relações com a mídia em uma multinacional no setor automotivo. Foi uma experiência excelente para mim, porque é o oposto do jornalismo diário. E nesse caminho, dentro do corporativo, foi que surgiu a ideia de começar a trabalhar com treinamentos na área da comunicação. Porque, em paralelo, eu era professora do curso de jornalismo, da pós-graduação em rádio e TV. E isso tudo me fez acender uma luz para essa área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, em 2018, eu decido deixar de ser CLT para iniciar uma nova jornada, uma nova carreira como empresária na área da comunicação, preparando porta-vozes para que possam se comunicar e se posicionar com mais estratégia e mais assertividade. E sabe o que é mais interessante? Depois que eu abri a minha empresa, eu me dei conta que aquilo que me movia lá atrás no jornalismo é o que continua me movendo hoje, que é essa crença de que, por meio do meu trabalho, eu ajudo as pessoas a dar voz ao que elas são, ao que elas têm de melhor e ocupar de alguma maneira o seu lugar no mundo. Então, é isso que me move todos os dias no meu trabalho. E é muito da questão do posicionamento, né? Eu acho que também a gente pode usar um pouco sobre mim agora, nesse sentido que eu tinha muito claro o que eu queria, né? Então eu tinha muito certo que esse mundo digital eu estava super envolvida, mas faltava algo como me posicionar, porque talvez nem sempre como a gente se coloca é de fato como a mídia quer que você se posicione, né? No sentido de uma imagem. Então, quando eu fui procurar o seu trabalho, foi exatamente o que me faltava. Qual que é esse posicionamento da Fran Franceschi? E quando um profissional chega até você, são com essas dores também de como ele quer ser visto ou como ele quer ser aceito? Porque existe uma grande diferença nisso. Sim. Como que você poderia dar exemplo? E também pode me usar, fica à vontade, pode me usar como exemplo. Você sabe que eu percebo que a maior parte dos profissionais que me procuram por um processo de desenvolvimento de comunicação e marca pessoal são excelentes tecnicamente, têm uma jornada profissional muito rica, com muita experiência, mas falta clareza sobre a forma como eles querem ser vistos pelo mercado e também sobre quais são os seus diferenciais, quais são os seus pontos fortes, o que torna você, Fran Franceschi, única e diferente de todas as outras comunicadoras que existem. E todo mundo tem, né? E todo mundo tem esse diferencial. E aqui tem uma informação importante. Diferencial a gente não cria, a gente não inventa. Normalmente as pessoas acham que diferencial tem que ser algo extraordinário. E não é isso. Diferencial, muitas vezes, é aquilo que você faz com uma extrema facilidade. Que tipo de trabalho, que tipo de situação que quando cai no seu colo, você consegue resolver com extrema habilidade. Você sabe que aquilo você vai conseguir trazer uma solução, uma resposta num prazo de tempo preciso, com um resultado preciso. Ou então, o teu diferencial pode estar na tua trajetória, na tua jornada, na experiência que você teve antes de chegar até aqui, que é uma experiência completamente diferente da minha. E a sua trajetória te torna única, como a minha trajetória me torna única. Outro diferencial é a forma como nós vemos o mundo. A maneira como nós conectamos os assuntos, conectamos as pessoas, como nós enxergamos as situações, as realidades, tudo isso faz com que nós tenhamos um olhar que é único. E dentro dos processos que eu conduzo, eu procuro trazer para os clientes clareza. Clareza não só da imagem que eles querem transmitir, mas clareza de quem eles são e do potencial que eles têm. Aí a gente tem a clareza formada, né? E aí falta uma ponta ali que para mim a gente tem que desenvolver muito, que é a questão de como se expressar. Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, Fran, eu gostaria muito de falar da minha marca, eu gostaria muito de ligar o celular e começar a falar, porque hoje a gente sabe que tudo está, né, no digital. Qual que é esse destrave? Como que a gente fala para a pessoa? Tudo bem, você tem a clareza, vai ficar mais fácil, mas agora o segundo passo é ligar a câmera e saber se expressar. Comunicação é uma ação. Não adianta você ler os melhores livros, não adianta você assistir os melhores cursos. Você desenvolve a sua comunicação na prática. O ato de comunicar é uma ação. Então, você precisa ter consciência disso.
Você só vai aprender a se comunicar, seja no vídeo, em uma palestra, em uma conversa difícil, em uma negociação, tentando. E sair da nossa zona de conforto não é fácil. Dá trabalho, dá frio na barriga, dá medo. Mas é só assim que nós evoluímos. Então, obviamente, técnicas podem te ajudar. Se você vai, por exemplo, gravar um vídeo e você para e pensa em qual vai ser o conteúdo, o que você quer comunicar, qual é o público que você quer atingir, qual é a ideia que você quer plantar na cabeça das pessoas, prepara um roteiro que não precisa ser um roteiro totalmente escrito palavra por palavra, pode ser um roteiro em tópicos. Tudo depende da maneira que cada um prefere e como cada um se dá melhor. Não existe uma regra para isso. É importante entender que existem diferentes maneiras de aprender. Então, vamos descobrir qual é a sua maneira de aprender, vamos preparar esse conteúdo para que você consiga comunicá-lo e, obviamente, existem técnicas de vídeo, porque comunicação também é contexto. E quando eu estou diante de uma câmera, aqui é um contexto completamente diferente do que onde eu estava hoje de manhã, que era um evento, que eu estava lá em loco, presencialmente com as pessoas. E cada contexto tem as suas regras. Então, aqui na câmera, por exemplo, quando eu me comunico, eu preciso entender que eu estou dentro de um enquadramento. E qualquer gesto ou movimento que eu faça fora desse quadro é como se ele não existisse. Então, se eu quiser utilizar toda a potência da minha comunicação, eu preciso respeitar esse espaço, esse enquadramento que eu tenho. Então, eu preciso conhecer essas regras do contexto que eu estou comunicando. Eu preciso aprender para onde eu olho, como eu me comunico, como eu me expresso em cada um desses contextos. E aqui tem uma outra curiosidade interessante. Eu tenho clientes, por exemplo, que são muito habituados a fazer palestras e dar aulas. E aí, de repente, eles são convidados a começar a gravar vídeos ou fazer podcasts. E eles têm uma dificuldade imensa. E aí, eles chegam até mim com uma crise existencial, que é a seguinte: Thaís, mas poxa, eu tô tão habituado a dar aula, tô tão habituado a fazer uma palestra, por que eu não consigo gravar um vídeo? É porque são contextos diferentes, são regras diferentes. Ou então, se você está habituada na internet a produzir conteúdo, a gravar vídeos, a fazer lives, quando você sobe num palco de frente para 500 mil pessoas, é um outro contexto e pode ser que você não tenha familiaridade com esse novo contexto. Então, você precisa entender as regras e se preparar para ele. Você entender que cada cenário tem as suas regras e aprender quais são as regras de cada cenário para que você consiga utilizar melhor a sua comunicação em cada um desses espaços, vai te ajudar a se sentir mais seguro antes de se comunicar e durante a sua performance, seja num vídeo, numa palestra, numa reunião. E qual que é uma dica simples que você pode dar, então, para quem quer começar a gravar, mas tem que ter esse destrave? Tem alguma coisa assim simples que a gente, além só de ligar a câmera e ficar treinando? E fazer o roteiro? Faz o roteiro, liga a câmera e treina. E se assista. Assiste, mas não assiste para olhar somente aquilo que existe de ruim. Busca o que há de positivo na sua fala. Busque modelos de comunicação que você se identifica, inspirações de pessoas, não com o objetivo de ser igual a essa pessoa, mas olha, por exemplo, digamos que você goste da maneira como o Mário Sérgio Cortella conta histórias, então começa a prestar mais atenção na forma como ele constrói uma narrativa, que ele prende a sua atenção através dessa narrativa, ou então você gosta da maneira como a Gabriela Prioli se comunica e se expressa no vídeo. Então, observe como ela olha, como ela gesticula, a maneira que ela se expressa. Busque identificar elementos que possam te ajudar a evoluir a sua comunicação, aumentar o seu repertório. Seja um repertório de palavras, seja um repertório de gestos, seja um repertório de cenários. Onde que essas pessoas gravam? Qual é o melhor cenário? Qual é o melhor enquadramento, a melhor iluminação? Comece a observar o que as outras pessoas fazem e observe os seus vídeos também. Enxergue oportunidades de melhoria e vá ajustando aos poucos. Ajustando uma coisa de cada vez. Então, primeiro se comprometa em evoluir, por exemplo, a sua fluência. Conseguir falar as ideias com começo, meio e fim. E aí você treina isso. Depois você se preocupa com a sua expressividade corporal e assim você vai ajustando um elemento da linguagem da comunicação de cada vez para que você consiga se aproximar mais daquilo que você busca, daquilo que você deseja. E aqui um ponto importante, não existe um único modelo de comunicação ideal. Não existe. Eu acho isso incrível. Quando você me falou isso,
Eu achei incrível, porque eu também acredito que não existe, né? Não existe. Existem oradores que são Exatamente. completamente distintos. Barack Obama tem um perfil de comunicar. Mário Sérgio Cortella, outro. Como eu já falei, Gabriela Prioli, outro. Donald Trump, outro. São modelos diferentes. Nós temos que entender qual desses modelos faz mais sentido com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós somos. Buscando respeitar quais são os nossos pontos fortes, o que é que nós já temos de melhor. Se você tem facilidade, por exemplo, e se percebe como uma pessoa mais introvertida, como alguém mais, entre aspas, tímido, saiba, os introvertidos, eles têm um grande ponto forte, que é a habilidade de escuta. A habilidade de fazer perguntas, de deixar que o outro fale. Esse é um ponto muito forte da comunicação. Sim, muito forte mesmo. Então, explore isso a seu favor. Porque normalmente você consegue criar muito mais conexão quando você ouve do que quando você fala. Com certeza. Então não é errado ser introspectivo. Não significa que você se comunique mal. É um jeito de comunicar diferente. E todos os estilos de comunicação têm seus pontos fortes, seus pontos de melhoria. E no final, cada um vai criando a sua tribo e vai se identificando, né? Agora eu vou francamente, vamos fazer com que essas perguntas realmente sejam mais objetivas no sentido de ali, ó, que eu quero dar aquela cutucada. Eu tenho lá um seguidor, ou melhor, eu sigo uma pessoa na internet em que eu tinha uma admiração, o conteúdo dele é maravilhoso. Passa-se lá uns 3 anos, ele muda o perfil dele, a forma dele comunicar, tudo aquilo que ele tinha comunicado antes cai por água abaixo. A gente tem uma quebra de imagem, uma quebra de posicionamento. E a gente vem vendo isso com uma tal facilidade hoje em dia no digital. Sim. Ou então a pessoa mudou a religião, mudou o posicionamento, que ok, faz parte da vida. Como para uma marca a gente trabalha isso e como você enxerga que tudo bem, a gente pode mudar? Mas isso fica feio diante de milhares de seguidores que a pessoa tinha? Como que a gente trabalha com isso? Eu acredito que a evolução é intrínseca ao ser humano. Nós não nascemos prontos. Nós vamos nos desenvolvendo ao longo da vida. E faz parte desse processo de desenvolvimento mudarmos de ideia, mudarmos de opinião, mudarmos de ponto de vista. Isso é algo natural. Eu posso, por exemplo, acreditar em um determinado momento da minha vida que ser vegetariano é o correto porque é mais saudável, porque tem uma série de vantagens. E depois eu posso rever isso e mudar de ideia e dizer assim, olha pessoal, por um tempo eu acreditei que ser vegetariano era bom, hoje eu mudei de opinião por causa disso, disso e daquilo. Quando há uma evolução, uma mudança de ideia, uma mudança de opinião, e há uma coerência para isso, quando você demonstra o que fez com que você revesse ou revisitasse as suas ideias e mudasse de opinião, não há problema nenhum. Sim. Isso faz parte de todos nós. Eu, graças a Deus, não tenho as mesmas opiniões, a mesma visão de mundo que eu tinha 5 anos atrás. E eu acho que se alguém se identifica com isso e acha que 5 anos atrás tinha a mesma mentalidade de hoje, esse é um sinal sério de que você não está evoluindo, que você está estagnado. Então, essa é a minha opinião, o meu ponto de vista. Agora, algo completamente diferente disso, dessa evolução, é quando nós, por alguma razão, mudamos bruscamente o nosso posicionamento. Então, eu já vi acontecer no digital, por exemplo, uma pessoa que se tornou muito conhecida e conquistou milhares de seguidores, centenas de milhares de seguidores, se posicionando vendendo curso de oratória. De repente, essa pessoa parou de vender curso de oratória e começou a vender curso de produtividade. Depois, parou de vender curso de produtividade e começou a vender curso de finanças. Isso me causa uma estranheza. Por quê? Quando um profissional ele se apresenta como um especialista a ponto de vender um curso ou ensinar alguém a desenvolver uma habilidade, espera-se que essa pessoa tenha conhecimento, bagagem, histórico, background naquilo. Mas qual é a bagagem desse profissional? Ele é um especialista em comunicação, em produtividade ou em finanças? Percebe? Então, quando eu faço um movimento muito brusco, nesse sentido, isso pode sim trazer fragilidade para a marca pessoal, porque demonstra muito mais um oportunismo de mercado, ou eu esgotei esse meu mercado, agora eu vou oferecer um outro produto com um viés pura e simplesmente de vender. Sim. Então, isso eu acho muito complicado. Da mesma forma que, pessoalmente, eu acho complexo quando nós aliamos um posicionamento de marca
pessoal a questões religiosas, por exemplo. Cada um tem a sua fé, cada um tem ou não tem a sua religião, as suas crenças. Agora, na minha visão, e aqui é uma opinião pessoal minha, quando nós mercantilizamos a fé, quando eu utilizo da fé, quando eu utilizo da crença de outra pessoa para vender o meu curso, o meu produto ou o meu serviço, isso, para mim, não é ético. E aqui uma opinião pessoal minha. Não concordo, eu também Quando acho isso. os especialistas se posicionam no mercado desta forma, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque ou você tem uma determinada crença e religião e você vive muito essa crença, essa religião, ela faz parte da tua vida, ela está na base dos valores do teu negócio e sim, isso faz parte de quem você é e do que você faz, só que aí você não usa a fé para vender. Você não usa a palavra de Deus ou de, enfim, para vender. Você usa aquilo como um valor que guia a tua escolha. Um valor que guia a forma como você se comunica, se relaciona, se posiciona. Eu conheço empresários que verdadeiramente têm uma trajetória muito conectada à espiritualidade, até mesmo a religiões específicas, e trazem isso como uma cultura e um valor para o negócio deles, no sentido de criar um espaço para que todos esses valores que são pregados dentro da religião sejam praticados dentro da empresa. E tá tudo bem, isso eu acho que faz sentido. Agora, quando eu uso da fé para vender um produto ou um serviço, quando eu digo que Deus parou e falou comigo e me passou uma mensagem de que agora sim eu preciso, de alguma maneira... repentinamente compartilhar a palavra com os meus seguidores, isso me causa uma certa estranheza. E eu vou mais a fundo ainda, então. A gente está no ano político, né? E como que é esse posicionamento quando candidatos, como a gente analisa? A gente pode trazer um pouco da sua experiência para a gente analisar, não entrando a fundo sobre partidos, nada disso. Mas a gente sabe que o corpo fala. Como que a gente pode analisar e quando uma pessoa realmente ela está serena, ela está segura, ela é confiável no gestual dela e na comunicação dela? Eu acho isso muito complexo da gente analisar ou fazer essa leitura simplesmente olhando a pessoa, Fran. Porque nós sabemos que qualquer candidato que vá para concorrer a um cargo de alta visibilidade, ele é extremamente treinado. Já passou o tempo em que as pessoas iam despreparadas para frente das câmeras ou para falar com seus públicos. E é possível manipular isso. Eu posso manipular a minha linguagem corporal para parecer mais confiável, para parecer mais seguro. Então, o que eu gosto de observar é se aquilo que a pessoa prega, se aquilo que ela traz num plano de trabalho, numa proposta de governo, é o que ela vai aplicar se ela for eleita. É o que ela tem aplicado no histórico político dela. Então, a melhor forma de observar a credibilidade, seja de um político ou até mesmo de um líder de uma empresa, é observar se há coerência entre o que ele fala e o que ele faz no dia a dia. E isso é um pilar essencial da marca pessoal, é a coerência. Nós precisamos ter esse alinhamento, essa coerência entre o que fazemos e o que falamos, para que possamos assim conquistar a confiança das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, esse é um ponto essencial. Agora, essa questão toda de estarmos vivendo um ano político me faz lembrar de um outro ponto que é importantíssimo, que acaba muitas vezes surgindo nos processos de mentoria que eu conduzo com os clientes, que é: Thaís, posso ou não posso ter um posicionamento político? Exatamente. Pode, desde que você esteja ciente de que toda vez que nós temos um posicionamento, seja ele político, religioso e mesmo de marca pessoal, o efeito colateral de ter um posicionamento é não ser consenso. Então, você tem que entender se comprar aquela briga defendendo um determinado candidato ou partido vai te trazer mais ônus ou bônus. Exatamente. Qual é a sua intenção? De tornar público a sua preferência eleitoral, política ou partidária? Entende? Eu acho que como empresário nós temos que nos questionar disso. Qual é a minha intenção com isso? Faz sentido? É coerente com aquilo que eu faço, com aquilo que eu digo, com o mercado onde eu atuo? Eu preciso tornar isso uma bandeira? Ah, mas é um valor pessoal meu muito forte. Eu quero trazer essa bandeira. Ótimo, então vamos trazer essa bandeira, sabendo que ela vai ter ônus e bônus.
E está preparado E precisa estar preparado para isso. para isso todo o tempo. E entender que quando nós falamos em nome de uma marca, nós não falamos apenas por nós. Exatamente. Então, o CEO de uma marca é a cara daquele negócio. Existem várias pesquisas que mostram que a confiança das pessoas na marca está muito relacionada à confiança que elas têm nos porta-vozes dessa marca. Então, se eu sou dona de uma rede de supermercados e tenho um determinado posicionamento político, quando eu vier a público falar sobre esse posicionamento, eu não falo só em meu nome, eu falo em nome da marca que eu represento. Ah, mas eu estou no meu perfil pessoal. Não importa. Porque as pessoas te conhecem por conta da marca que você representa também. E muitas crises têm acontecido, até há algum tempo que veio a público a crise envolvendo uma frase dita pelo Thales Gomes, enquanto era CEO da G4, né, a respeito de mulheres CEOs, ele falou no perfil dele, nos stories dele, e isso acabou tendo uma repercussão grande que afetou inclusive a marca que ele representava à época. Então, não dá pra gente achar que aquilo que eu falo no meu perfil não afeta o perfil da marca que eu represento. Afeta sim. Afeta. Afeta. E por mais que várias vezes ele tentou explicar o contexto que foi cortado, e criou aquele rumor que não foi legal, Criou né? um ruído ali de comunicação, que acabou atraindo a atenção das pessoas negativamente para aquele contexto. Thaís, e quando as empresas... você analisa assim que elas podem desenvolver um influenciador interno e quando realmente ela tem que buscar fora? Olha, são duas estratégias de comunicação distintas, porém complementares. E todas elas têm prós e contras que precisam ser analisados, né? Então, eu gosto muito, e hoje em dia é uma tendência, que as marcas desenvolvam porta-vozes internos para falar em nome do seu negócio. Às vezes, é um especialista técnico que, quando bem desenvolvido em sua comunicação pública, pode trazer uma informação que gera valor para a audiência e que cria uma conexão justamente porque ele vai ter esse olhar mais técnico. Quando é um colaborador que está ali no dia a dia da empresa e fala em nome da empresa, isso fortalece o posicionamento de uma marca empregadora. Isso fortalece a cultura da empresa. Então, trazer esses benefícios. Por outro lado, quando eu busco influenciadores externos, quando eu contrato um influenciador para falar do meu negócio, eu busco angariar toda aquela credibilidade que aquele influenciador tem com o seu público e transferir essa credibilidade do influenciador para o meu negócio. E conectar aquele público que segue aquele influenciador ao público do meu negócio. Aquela imagem que aquele influenciador transmite à imagem do meu negócio. Então, são estratégias complementares, que têm finalidades distintas. Obviamente, dentro de uma estratégia de comunicação, acho interessantíssimo utilizar essas duas vertentes. Desenvolver internamente colaboradores para que possam ser embaixadores da marca e também contratar influenciadores externos para que possam dar visibilidade a essa marca, às vezes em nichos específicos. Digamos que uma determinada marca busca estreitar um relacionamento com um público e não consegue chegar a esse público. O influenciador certo pode ser a excelente conexão entre a marca e o público que essa marca busca. Para mim, um exemplo disso admirável é a Carla da CIMED, porque ela é uma influenciadora e consegue conectar outros influenciadores de fora e contar a história muito bem contada. Ponto bem importante, que toda vez que uma marca vai desenvolver porta-vozes internos, é importante que ela observe se as pessoas elas têm interesse em desenvolver a sua comunicação, se elas estão engajadas nesse projeto de comunicação, porque não é simplesmente gravar um videozinho, é fazer parte de uma estratégia robusta que precisa de consistência, precisa de tempo, para que possa dar os frutos que são esperados. E dar aquela continuidade, E dar a continuidade, exato. E quando a marca vai escolher um influenciador externo, é importante que olhe para esse influenciador e veja se ele reflete os valores da marca. Porque muitas vezes marcas olham para o número de seguidores que esse influenciador tem, ou para uma imagem frágil que esse influenciador comunica para o mercado. Mas aí o influenciador se envolve em um determinado escândalo ou crise de imagem e isso naturalmente acaba afetando a imagem da marca também. Então é por isso que tem que saber escolher com muita sabedoria esses influenciadores. E olha só, já penso que eu estou numa consulta chamando de desculpa, Thaís. Você já treinou mais de 15 mil pessoas, né? E o que você avalia daquelas pessoas em que realmente pega o aprendizado e cresce e aquelas que ficam no mesmo lugar? O que falta? Abertura para aprendizado.
Existem pessoas que chegam para um processo de desenvolvimento por livre e espontânea vontade, com o copo cheio. Uhum. Quando alguém chega com o copo cheio, pouco disposto, pouco aberto a aprender, muito provavelmente essa pessoa vai passar pelo processo com um nível de desenvolvimento menor do que aquela pessoa que chega aberto, disposto a rever a sua forma de comunicar, a rever os seus gaps, a buscar novas maneiras de se conectar às pessoas. Porque, obviamente, a maioria, se não todos os profissionais que eu já treinei ao longo desses 8 anos, sabiam se comunicar, porque senão não teriam chegado onde chegaram. Né? Influenciadores como você, donos de grandes empresas, empreendedores, pessoas que já têm uma presença no digital, no mundo offline, então sabem se comunicar. A questão é, a sua comunicação hoje, ela te aproxima ou te afasta da onde você quer chegar? A comunicação que te trouxe até aqui é a que vai levar você aonde você quer chegar ou não? Se a resposta for não, a abertura para o processo é essencial para que você possa desenvolver, lapidar a sua comunicação para que você atinja os seus objetivos. Então, a maior diferença é essa. É a abertura para o processo, a disponibilidade em aprender. E tem muito também do emocional, né? Porque a pessoa às vezes tem uma... Eu tinha, né? Quando eu cheguei até você, ainda tem um pouquinho, não vou mentir. Essa questão do como o outro vai validar o que você fala ou o que você faz. É o julgamento do outro. E isso acaba, às vezes, travando, intimidando a gente, né? Claro. Existe muito disso. Muito. Até porque eu falo o medo de falar em público, o medo de posicionar, o medo de se expor. É um nome bonito que nós damos para um medo que vem muito antes dele, que é o medo de fracassar, o medo de errar, o medo de não agradar o outro. Exatamente. E todos esses fantasmas rondam a nossa cabeça. E eu entendo isso perfeitamente, porque eu já fui assombrada por esses fantasmas também. E ainda sou. Todos nós somos. Quem se diz 100% confiante, que não teme a ou está mentindo ou não se conhece bem. A questão é o que nós fazemos com essas vozes internas. Exato, isso que eu ia te falar. O que a gente faz quando fica lá perturbando a gente? O processo de desenvolvimento dessa autoconfiança para se expor, para se posicionar, para se comunicar, ele passa por nós aprendermos a dizer coisas diferentes a nós mesmos. Então, normalmente, quando a gente vai se expor, a gente pensa, mas o que os outros vão pensar? Mas e se eu errar? E se eu falhar? Nessas horas, é importante que nós saibamos que nós estamos no controle dos nossos pensamentos. E eu diga para mim mesma, opa, para. Eu tenho mais de X anos de experiência. Eu ensaiei para estar aqui, eu me preparei. Eu tenho domínio do tema. Eu tenho plena e total capacidade para me comunicar neste ambiente. Quando eu começo a dar ouvido para as vozes certas da minha cabeça, eu começo a me ver de uma maneira diferente. É claro que esse não é um processo rápido. Quando esse processo é muito complexo, quando há traumas muito grandes, é essencial que o processo de desenvolvimento da comunicação venha acompanhado também de um acompanhamento psicológico. Existem algumas técnicas, como por exemplo, a que a Amy Cuddy traz, a da Mulher Maravilha, que podem ser aplicadas e que muitas pessoas relatam realmente se sentir mais seguras e autoconfiantes depois de permanecer nessa postura 2, 5 minutos por dia. Então, é um trabalho de médio prazo. Não vai ser do dia para a noite que você vai acordar se sentindo confiante. Mas é importante que nós, primeiro, aprendamos a controlar as vozes na nossa cabeça, dando ouvido àquelas vozes que nos empoderam e não às vozes que nos sabotam. É preciso entender que essa sensação que nós temos, toda vez que a gente faz algo novo, esse frio na barriga, esse medo, essa vontade de correr, elas são normais toda vez que a gente faz algo novo. E que isso não necessariamente pode se transformar num medo que paralisa. Pode servir de combustível para que a gente vá além. Para que a gente se desafie. Então, o caminho é esse. É buscar compreender que sentir medo é normal. A questão é, o que eu vou fazer diante desse medo? Eu vou recuar ou eu vou avançar? Toda vez que eu avancei diante do medo, eu entendi que eu era mais capaz do que eu imaginava.
E isso foi me dando força e segurança para seguir adiante. É o que eu busco compartilhar nos meus processos de mentoria. Essa experiência individual, um conjunto de técnicas para que a pessoa aprenda a saber dar ouvido às vozes corretas da sua cabeça. E tudo isso, aos poucos, vai fazendo com que nós tenhamos mais segurança para ser quem somos. Porque esse é o processo. Um processo de desenvolvimento de marca pessoal não é inventar um personagem. Eu vejo alguns profissionais trabalhando no mercado com eu desenvolvo marcas pessoais de luxo. Seja uma marca pessoal de luxo. Será que todo mundo pode ser uma marca pessoal de luxo? Uhum. Será que todo mundo pode ser uma marca pessoal criativa? Será que todo mundo pode ser uma marca pessoal com o arquétipo do governante? A minha percepção sobre isso é que não. Não por falta de capacidade, mas porque as pessoas simplesmente são diferentes umas das outras. E você precisa parecer aquilo que você é e consegue sustentar. Exatamente. Se você não consegue sustentar um posicionamento A, B ou C, é porque ele é incoerente com os seus valores e com quem você é. Por outro lado, quanto mais nós nos reconhecemos, nós nos conhecemos, nós sabemos aproveitar o nosso potencial, os nossos pontos fortes, para dar voz a quem nós somos, mais confiança a gente tem do nosso posicionamento, mais autênticos nós somos. Porque a autenticidade não é uma fórmula. Exatamente. A autenticidade é você não ter vergonha de se expor. É você não ter vergonha das suas fragilidades. É você entender que você pode errar e você pode acertar. E pode mudar no meio do caminho. E pode mudar no meio do caminho, como nós já falamos aqui anteriormente. Uhum. Esse é o, entre aspas, segredo, que não é um segredo, porque não existe fórmula mágica. Mas é esse o caminho. É um caminho que nós escolhemos trilhar. Por isso que eu gosto de dizer que desenvolver assertividade na comunicação, desenvolver posicionamento, mais do que técnica, uma postura diante da vida. Uhum. É como você escolhe viver a sua vida, como você escolhe se relacionar, como você escolhe se comunicar. Porque ao final dessa tua passagem, seja pela empresa onde você trabalha, seja no cliente que você atende, seja na tua vida, você vai deixar um legado. O legado que você deixa é a sua marca. É verdade. Thaís, e falando sobre legado, e qual que é o legado que a Thaís quer deixar? Você sabe que essa é uma pergunta bem interessante, porque se eu te respondesse isso alguns anos atrás, a minha resposta seria diferente da que eu vou te deixar hoje. Normalmente, quando a gente pensa sobre legado, nós pensamos em deixar para o mundo algo grandioso. Eu tenho pensado muito sobre a vida nos últimos anos e eu li recentemente um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E nesse livro a autora traz uma série de reflexões sobre os principais arrependimentos que as pessoas têm na hora da morte. E um desses principais arrependimentos é não ter vivido uma vida fiel a mim mesma. Uau, gente, que demais isso. Então, o legado hoje que eu quero deixar é um legado que se aproxima mais ao que é viver uma vida fiel a mim mesma e menos ao que talvez os outros esperariam ouvir de mim. Eu já pensei que eu gostaria de deixar como legado a marca de uma referência na área da comunicação, de ser uma empresária extraordinária nisso que eu faço. Hoje eu penso que o legado que eu quero deixar, Fran, é, ao final da minha vida, olhar para trás e perceber que eu fui uma pessoa nota 8 em tudo aquilo que importa para mim. Eu quero ser uma mãe nota 8, uma empresária nota 8, uma profissional nota 8, uma amiga nota 8, uma esposa, uma namorada nota 8. Porque eu não estou disposta a pagar o preço de um 10. Para ser uma empresária nota 10, talvez eu precisasse ser uma mãe nota 6. Aí algumas pessoas vão assistir esse corte e vão dizer para mim, isso é crença limitante, você pode tudo. Eu não acredito que a gente possa tudo, não dessa maneira. Eu acredito muito que nós podemos tudo aquilo que nós desejamos. E se nós acreditamos em algo ou não acreditamos, nós estamos certos de qualquer forma. Mas nós temos que ser realistas. Nós desempenhamos vários papéis na nossa vida. Como mulheres, como homens, nós não somos uma única coisa. E se tem mais de uma coisa que te importa nessa vida, ela vai exigir de você tempo e dedicação. Porque enquanto eu estou aqui gravando um podcast com você, os meus filhos estão lá em Curitiba com outra pessoa.
Enquanto eu estou com os meus filhos trabalhando, brincando, fazendo uma tarefa de casa, eu estou deixando de responder à mensagem de um cliente importante. Por mais que eu me esforce, eu não consigo dar conta de tudo. Eu não consigo ser nota 10 em tudo. E eu não estou disposta a pagar o preço de ser nota 10 em uma única coisa. Eu não seria feliz sendo uma mãe nota 10 e abrindo mão da minha carreira. Eu não me sentiria completa. Eu não seria feliz tendo uma carreira nota 10 e não vendo meus filhos crescer. Eu quero tudo isso. E eu entendi que para que eu possa ter tudo isso, eu talvez não vá ter o resultado que eu quero em nenhuma dessas coisas. E é por isso que eu preciso aprender a viver com um equilíbrio entre elas. Não um equilíbrio estático e perfeito, mas um equilíbrio dinâmico, em que um dia eu vou conseguir dar mais atenção para uma das tarefas, no outro dia para outra, mas que eu vou passar pela minha vida com a sensação de que eu vivi uma vida em que eu não tive vontade de fugir. Digna, né? Você sabe que assim, ó, é muito mais difícil a gente viver uma vida da qual a gente não tem vontade de fugir do que a gente dizer que quer viver uma vida extraordinária. Porque uma vida extraordinária é utópico, ninguém é feliz 100% do tempo. Mas qual é a vida que você não tem vontade de fugir? Que você não tem vontade de sair de casa, que você não tem vontade de escapar das pessoas à sua volta, ou que seja sexta-feira logo para você sair correndo do seu trabalho? Qual é essa vida? Que apesar da dificuldade, apesar do trabalho, apesar da dedicação, ela te dá prazer, leveza e paz. Esse é o legado que eu quero deixar para mim, para que no dia que minha hora chegar, eu possa ter a sensação de que eu vivi uma vida fiel àquilo que era importante para mim. E eu quero deixar para os meus filhos, para as pessoas que eu convivo, que são importantes para mim, o legado de que nós podemos ser tudo. A gente não precisa se limitar a um papel só. Que é possível atuar em múltiplas frentes. É possível ir atrás dos nossos sonhos. E para isso, obviamente, existe um preço que nós temos que pagar. E o preço que cada um descubra ao longo da sua jornada, porque não existe uma única resposta para isso. Perfeito. E você falando, eu me identifiquei super, porque realmente a gente, principalmente quando a gente muda a forma de viver, depois que vem a maternidade, a gente quer se reencontrar, a gente passa por esse ciclo milhares de vezes, às vezes num dia, diversas vezes. E a gente fica perguntando, será que eu estou dando conta? Será que eu estou fazendo certo? Mas a real é que a gente não dá conta e não precisa dar conta, essa é a verdade. O que é dar conta? O que é dar conta? O que exatamente, né? Dar conta é fazer tudo perfeitamente? É impossível fazer tudo perfeitamente todos os dias, mesmo que a gente se dedique a uma única tarefa. Não é? Então, é isso que a gente tem que aprender. Acho que a gente tem que aprender a se perdoar também. E não que eu saiba fazer isso todos os dias. Mas eu procuro pensar que dentro do que eu sei hoje, dentro do que eu enxergo hoje, eu estou fazendo o melhor que eu posso hoje. E eu espero poder fazer um pouquinho melhor amanhã. E um pouquinho melhor depois de amanhã. Mas que esse crescimento e essa evolução, eles sejam algo natural. Não sejam algo forçado, ou porque eu tenho que fazer, eu tenho que performar. A gente vive em um momento da história muito relacionado à performance, a resultado. Muito perfeito, tudo é bonito. E tudo é performático. Mas o que é real? O que é que te traz paz? Outro dia eu vi uma psicanalista falando que a angústia é um dos únicos sentimentos que não mentem. Se quando nós estamos fazendo algo, a gente sente essa sensação de angústia, é porque ali existe algo que precisa ser visto. A gente tem que parar, analisar, ver se é por ali o caminho mesmo ou não. E eu acho que esse é um bom termômetro. Isso que eu faço, a vida que eu levo, ela me traz paz ou angústia? Se traz angústia, o que é que eu posso fazer para tornar essa realidade mais pacífica, mais proveitosa para mim e para os meus, para as pessoas que convivem comigo? Porque também um legado que eu quero deixar é que os meus filhos saibam que eles não precisam se conformar com realidades que não os tornem felizes. Que eles têm condições e capacidade
para mudar a realidade deles. Como eu mudei a minha realidade tantas vezes. E como eu ainda vou mudar quantas mais forem preciso, para que eu consiga viver uma vida fiel a quem eu sou, aquilo que eu acredito. Nossa, perfeito. E você falando, até vai uma dica para quem quer se destrave, até para começar a comunicar, que vai muito dessa sinceridade toda que você falou sobre vida, que realmente isso é a vida de verdade. Quando eu comecei a gravar, eu colocava nesse lugar assim de analisar de que todo mundo erra, todo mundo tem dificuldade, é difícil para todo mundo. Quando você traz essa humanização do conceito de que todo mundo passa pelos mesmos desafios também, eu acho que quando eu ligava a câmera e começava a falar naquele entrave, eu me sentia mais segura em saber que eu não era a única e que eu não precisava agradar também todo mundo, porque a gente tem muito disso. E aí eu fui me soltando. Hoje ainda tenho um pouquinho de dificuldade, mas ainda é menos do que antes. E mesmo assim, eu, por exemplo, tem dias que eu vou gravar um vídeo que eu gravo 5, 6 vezes o mesmo E não vídeo. tá bom. E eu ainda não gosto do resultado final. E eu trabalho com isso. E isso também serve para uma reunião normal. de trabalho, né? Tudo. Às vezes a pessoa domina uma Sim. reunião, chega lá no dia, trava e o cara é um CEO. Nossa, mas eu sou um CEO, não posso errar. Gente, nós somos seres humanos, né? Claro que a gente precisa se preparar para os momentos importantes, mas nós vamos cometer erros. A grande questão é o que a gente vai fazer com esse erro. Se a gente vai passar uma vida se martirizando ou se a gente vai entender que, em vez de me culpar, eu posso entender que a decisão mais importante da minha vida eu posso tomar agora. E essa decisão pode ser: eu vou passar por cima disso, eu vou fazer diferente, eu vou tentar outra vez. Uau! Gente, eu falo pra vocês, essa mulher... Eu ia pra consulta com... Eu gosto de falar consulta porque ela não é só uma pessoa. Ela é muito mais do que um posicionamento de marca. Você sai lá com tudo no pacote, com aula de... Já sai com a terapia em dia. A minha irmã que não ouça essa parte. Já sai com tudo bem arrumado. Gente, psicóloga. olha, é impressionante, entendeu? É uma aula. Vamos pra nossa última pergunta? Que antes era entre tantas coisas e agora passou francamente. Então, vou fazer uma pergunta pra você... do Francamente, que é aquele nosso momento já final da nossa entrevista. O que as pessoas ainda não entenderam sobre comunicação? Na minha percepção, as pessoas não entenderam que comunicação não é apenas o ato de falar, de expressar a sua ideia, de expressar a sua opinião. Comunicação é a habilidade que nós temos de criar pontes e que, para isso, antes de falar, eu preciso saber ouvir. Eu preciso estar disposto e aberto a ouvir a opinião, a perspectiva do outro. Eu vejo que com as redes sociais tem se tornado cada vez mais fácil dar a sua opinião, criticar posicionamentos alheios, e as pessoas estão perdendo essa habilidade importante de parar para ouvir pessoas com pontos de vistas e ideias diferentes das suas. E isso, infelizmente, é uma perda muito grande, porque o crescimento ele só acontece quando nós entramos em contato com algo que é diferente daquilo que nós já conhecemos. Então, para mim, as pessoas ainda precisam entender melhor que o segredo da comunicação não está em saber fazer uma fala eloquente, uma palestra que deixe todos extasiados ou que converta em vendas. O segredo da comunicação está em saber construir pontes e para isso nós precisamos aprender ou reaprender a ouvir as pessoas. Super concordo. E você foi uma super ponte na minha vida. Você viu que realmente é uma emoção muito, muito grande nessa construção, porque eu cheguei super crua lá para você, não cheguei? Pode falar. Em relação a posicionamento? De posicionamento, né? Sim, você já tinha um trabalho, toda uma carreira na comunicação, já tinha bastante bagagem e conhecimento, mas faltava clareza. Faltava. Aonde eu quero chegar com isso e do que eu preciso fazer para chegar neste lugar. E eu acho que o nosso trabalho teve um momento muito importante que foi de trazer essa clareza para você sobre o teu potencial, sobre as possibilidades de caminhos que você poderia seguir e sobre como desenvolver um posicionamento para que você não perdesse a sua autenticidade. Porque muitas vezes, quando as pessoas chegam até mim, elas vêm com esse receio. Poxa, mas eu não quero parecer um personagem. Eu não quero me comportar de uma maneira que pareça mecânico ou robótico. E aí, uma importante parte desse trabalho é mostrar para você que o teu posicionamento, ele é único.
E ele é teu, e você não precisa inventar um personagem. Obviamente, você precisa lapidar a sua comunicação e seu posicionamento para que as pessoas enxerguem em você o que de melhor você tem. Esse é o meu trabalho. Não é inventar um personagem, é fazer essa lapidação para que cada um possa realmente dar voz àquilo que de melhor é. A gente não para, né, de aprender, a gente está aprendendo o tempo todo, mas eu já me sinto mais certa do que eu quero e como eu tenho que me posicionar para isso. E isso é importantíssimo, isso muda tudo. Gente, vocês viram que aqui foi uma aula, já tenho que terminar. Gente, aqui foi uma aula. A Thaís, ela também alimenta o conteúdo digital dela com dicas, com reflexões, que eu adoro aquela parte de reflexões também. Todo domingo. Todo domingo sai uma reflexão bacana. Então, coloque aí o seu @, para que as pessoas comecem a te seguir, que agora vai bombar. Você vai fazer, vai ter que ser 2 vezes na semana a reflexão. @Thaís Leonardi, lá eu compartilho orientações, informações, insights, análises sobre comunicação e sobre posicionamento, buscando sempre esse olhar humano e autêntico para a comunicação. Eu adorei você aqui. Eu também. Obrigada pelo convite. Eu espero que realmente eu tenha honrado todo esse seu trabalho, essa força, essa potência que você é, porque realmente você é necessária no mundo da comunicação, não só para nós mulheres, mas para todo mundo que realmente quer se posicionar e ter clareza de quem é. Muito obrigada mesmo, Fran. tá? Obrigada a todos que nos assistiram nesse nosso podcast. Foi lindo. E vamos fazer com que essa roda do bem, isso continua nesse formato ainda, porque para mim a roda do bem, a roda de conexão é necessária. Então faça com que a nossa roda do bem cresça cada vez mais. Se você ainda não tá no Spotify, no YouTube, segue lá a gente. E eu vou ficando por aqui. Até mais!